Bom, pessoal, vamos retomar, né, o nosso estudo. Conforme a gente tinha combinado, eu vou encerrar com vocês a revisão da modelagem de dados, tá? E depois a gente vai partir para estudar, tá? A parte de banco de dados a partir, tá, das cláusulas select, né, com uso de joins e esse tipo de operação, tendo em função que vocês já têm, no semestre passado, vocês já cobriram, né, a parte de administração de banco de dados, tá ok? Então, cumprindo o combinado, tá? Apesar de oficialmente a gente ter que falar sobre permissionamento de banco de dados, tá? Eu vou deixar depois até um material aqui de permissionamento também, tá? Para vocês, mas dentro do fluxo que nós estávamos seguindo, né, nós estávamos fazendo a revisão de modelagem e em seguida iríamos tratar de operações, né, de consulta no banco de dados utilizando o SQL. Tá? Bom, antes da gente partir para ver o modelo relacional normalizado propriamente dito, tá? Eu vou só explicar aqui para vocês o problema que a gente tem com modelos não normalizados. Tá? Então, aqui, obviamente, não pude colocar todas as informações. Vamos supor que você tivesse uma tabela aqui em que as informações de funcionário e as informações de departamento estivessem mescladas na mesma tabela. Tá? Então, eu botei aqui algumas informações de funcionário para ilustrar. Tá? Coloquei só o nome do departamento, mas aqui você poderia ter outras informações de departamento. Tá? O código do departamento, sei lá, uma descrição mais pormenorizada daquele departamento, alguma entrada, o centro de custo que aquele departamento possui na estrutura de centro de custo, e, enfim, por aí vai. Tá? Então, repara, essa tabela, tá, aqui, ela não está normalizada. Tá? E isso gera uma série de redundâncias. Né? Nessa empresa especificamente, tá, vamos dizer que essa tabela que vai ter, como eu falei para vocês, né, não vai ter somente esses campos, vão ter vários outros campos, tá? Tanto com informações de funcionário quanto de departamento. A gente fundiu os dados de departamento e funcionário, né, numa única tabela. Então, vamos ver quais são, digamos assim, as anomalias, né, que isso poderia gerar, tá, para a nossa operação dessa tabela no banco de dados. Tá? Bom, para começar, se todo. Se eu fundir, né, departamento com funcionário, para eu criar um departamento, eu dependo de existir pelo menos um funcionário vinculado a esse departamento. Né? Então, caso eu queira criar um departamento, se eu ainda não tiver funcionários, tá, eu vou ter que criar um funcionário fake, um funcionário fantasma, tá? E alocar nesse departamento. Tá? E aí eu posso ter um problema com a folha de pagamento, né? Porque eu teria que gerar, vamos supor que a folha de pagamento leia essa tabela, né? E ela vai processar. Teria que ter algum campo aí que indicasse que para aquele funcionário, né? A folha de pagamento não deve considerar o funcionário, tá? E isso pode gerar outros problemas, porque se eu coloco ali um flag para a folha de pagamento, né, um campo para indicar para a folha de pagamento que ela não deve considerar aquele funcionário, tá? Se eu errar e marcar um funcionário de verdade, tá, com esse flag, esse funcionário vai deixar de receber o salário dele. Né? Então, existem certas formas de você solucionar, tá, problemas que a gente costuma chamar de gambiarra, né? Então, seriam gambiarras, né, que você estaria criando para poder permitir que certos controles sejam estabelecidos e que você é, possa, no meio dessa confusão que você criou ao fundir essas duas tabelas, tá, você possa administrar, tá, situações
que podem gerar problemas para a empresa, né? Bom, outro problema aqui é o seguinte, né? Nessa empresa existem funcionários que podem ser compartilhados, né, entre departamentos. Então o Fábio aqui está sendo compartilhado entre RH e treinamento e o Paranhos está sendo compartilhado entre tesouraria e financeiro, tá? E aí, repara bem o que acontece, tá? A gente tem dois registros, né, para o mesmo funcionário. Então, vai repetir a matrícula, o nome, né, o endereço, os telefones. E aqui a gente já começa a reparar alguns outros problemas, né? No caso do Fábio, tá, aqui os registros dele estão iguais, estão direitinho, né? Mas aqui no Paranhos, por exemplo, tá, o registro de endereço, né, vai estar atualizado num dos registros e não vai estar atualizado no outro. E aqui a gente também já não sabe mais qual desses dois é o endereço certo do Paranhos, né? Se é o endereço de cima ou se é o endereço de baixo. Tá? Então, isso, por exemplo, essa é a anomalia de update, tá, que pode acontecer quando a gente tem tabelas não normalizadas. Tá? Então, você atualiza a informação de endereço para um registro, mas você acaba esquecendo de atualizar para outro registro. Tá? Um outro problema que a gente pode ter aqui seria o seguinte, né? Já que a gente tem, nesse caso aqui, só tem um funcionário do departamento de TI, que é a Silvia. Tá? Vamos supor que a empresa decide terceirizar, né, o departamento de TI, mas ela não vai demitir, ou seja, ela não... Tudo bem, se eu disser que ela não vai demitir a Silvia, fica complicado, porque bastaria atualizar o nome do departamento da Silvia. Mas, então, deixa eu dar um exemplo mais... Então, ele vai sim, né, demitir a Silvia, né, vai acabar com o departamento de TI, mas ele não quer perder os dados da Silvia, ele precisa manter os dados da Silvia, né? Então, o que acontece? Essa é a anomalia de exclusão, né? Eu teria que excluir esse registro, e eu excluir esse registro porque o departamento de TI não existe mais, tá? Eu iria perder os dados da Silvia, tá? Aí, mais uma vez, né, aquele esquema que eu expliquei para vocês de a gente fazer aí uma gambiarra, né? Aí, beleza, você pode criar um departamento fake, né, e atribuir a Silvia a esse departamento fake, né, que você criou para não perder os dados dela. Então, você cria lá um departamento ex-funcionários, alguma coisa assim, e aí com isso você não perde os dados da Silvia, tá? Mas como entre os dados, né, do departamento você tem o código do centro de custo, né? Aí você já vai ter que inventar um código de centro de custo, ou então vai ter que tornar a informação código de centro de custo não obrigatória. Se você torna a informação de código de centro de custo não obrigatória, você pode eventualmente, tá, deixar de colocar um código de centro de custo para um departamento de verdade, tá? E aí você vai ter problemas na hora de fazer o teu lançamento contábil, porque você não tem o código de centro de custo daquele departamento, tá? Então, repara que essas soluções na base da gambiarra, tá? Elas causam, ou elas podem causar, né, um efeito cascata de problemas, e cada vez mais você precisa criar novas gambiarras para tentar estabelecer controles, tá? Porque simplesmente você não modelou de forma adequada o teu sistema, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, a gente falou da anomalia de atualização, falamos da anomalia de deleção, né? E só para concluir, vamos supor que você tivesse uma turma de trainees, né? E os trainees, eles não estão alocados a um departamento especificamente, eles vão ser alocados ao departamento depois que terminar, né, a etapa de treinamento e integração. Aí sim eles vão ser selecionados, né, pelos gestores do departamento, e cada um vai
ser lotado em um departamento, né? Então, a turma de trainees, esses novos funcionários, eles não têm um departamento inicialmente, tá? E como eles não têm departamento, eles não podem ser incluídos nessa tabela, tá? A solução, mais uma vez, seria fazer uma gambiarra, né, e criar um departamento lá provisório, por exemplo, tá? E alocar essas pessoas nesse departamento provisório, tá? E aí tem todo o problema que eu já havia comentado com vocês, né? Principalmente porque esse departamento provisório, você vai ter que criar nesse caso é diferente do departamento de funcionário, tá? Nesse caso você vai precisar sim criar, olha só o problema que você gera, né? Você vai ter que criar um centro de custo para esse departamento provisório. Por quê? Porque quando você for fazer o pagamento das pessoas, né, quando você for fazer o lançamento na folha de pagamento, você vai ter que fazer também o lançamento contábil. E para você fazer o lançamento contábil, você tem que ter o centro de custo, tá? Para o qual você vai vincular aquela despesa, tá? Que é a despesa com folha de pagamento, tá? Então, percebam aí, né, a dificuldade que você tem para poder trabalhar com uma tabela que não está normalizada, né? Existem vários motivos aqui para essa tabela não estar normalizada, tá? O primeiro deles é, obviamente, que eu estou misturando os dados, né, de funcionários com os dados de departamento numa única tabela, tá? Mas, além disso, mesmo que eu isolasse aqui, né, vamos que eu isolasse aqui deixa eu fazer o seguinte, pegar aqui, né? Mesmo que eu isolasse, tá, os dados aqui dos funcionários, tá, esses dados aqui, ainda que eu isolasse esses dados, tá, e eu tivesse só a tabela de funcionários, essa tabela de funcionários também não estaria normalizada. Isso por quê? Por causa do endereço, tá? Por causa do endereço e por causa dos telefones, né? Como vocês podem ver aqui, eu tenho um funcionário que tem mais de um telefone, tá? E por ter mais de um telefone, tá? Eu tenho mais de uma informação nessa mesma coluna, tá? E portanto eu precisaria ter uma segunda coluna de telefone, ou uma terceira coluna de telefone, ou eu poderia ter uma tabela com os telefones, né? Que seria a solução mais adequada, tá? Aqui em endereço eu tenho o logradouro, eu tenho o número de fachada, tá? Eu tenho o bairro, tá? Eu tenho aqui a cidade, eu tenho o estado e eu tenho o CEP, tá? Então é uma estrutura, né, de dados dentro da tabela, tá? E cada dado, tá, no modelo relacional normalizado, ele precisa ser atômico, como por exemplo é o caso do nome do funcionário, tá? Como é o caso da matrícula do funcionário, tá? Então, portanto, eu não posso ter essa situação em que eu tenho mais de uma informação, tá? Ou que eu tenho uma informação estruturada, tá, dentro de uma coluna, dentro de um campo do meu banco de dados, tá? Bom, dando sequência aqui, tá, nos próximos slides, tá, a gente vai ver justamente o detalhamento, tá, dessas anomalias que eu comentei agora com vocês, tá? Então tem aqui o exemplo da anomalia de inserção, atualização e exclusão, tá? Eu estou passando aqui esses slides porque eu já comentei isso tudo com vocês no slide principal. Bom, eu vou interromper a gravação agora porque senão não vai dar para subir esse vídeo lá no YouTube, tá? A gente continua no próximo vídeo. Obrigado.